O Estado é a entidade política soberana que organiza o poder em uma sociedade, possuindo território definido, população e governo capaz de impor leis e garantir a ordem. Ele é a estrutura central que permite a organização da vida social e a manutenção dos interesses coletivos. O governo é o conjunto de órgãos e autoridades que exercem o poder de forma temporária, implementando políticas públicas, dirigindo a administração e representando o Estado em suas relações internas e externas. A administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes responsáveis pela execução das leis, gestão de serviços públicos e implementação de políticas, atuando em nome do Estado e em benefício da sociedade, sempre pautada pelos princípios constitucionais que regem a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. O direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade da administração, estabelecendo normas, princípios e limites para que o Estado exerça suas funções de maneira ordenada, transparente e eficiente. Seu conceito envolve a ideia de disciplina jurídica da atuação administrativa, enquanto seu objeto abrange a organização, os atos, os serviços públicos, os servidores e os contratos realizados pelo poder público. As fontes do direito administrativo incluem a Constituição, as leis ordinárias e complementares, os decretos e regulamentos, a jurisprudência, os princípios gerais do direito e os costumes administrativos, formando um conjunto normativo que orienta a atuação do Estado. O ato administrativo é um instrumento formal pelo qual a administração pública manifesta sua vontade, criando, modificando, extinguindo ou reconhecendo direitos, sempre com base na lei e para atender ao interesse público. Seu conceito envolve a ideia de manifestação unilateral de vontade do Estado, voltada para efeitos jurídicos imediatos e com eficácia perante terceiros. Os requisitos essenciais do ato administrativo incluem competência do agente, finalidade pública, forma prescrita em lei, motivo justificado e objeto lícito e possível. Seus atributos incluem presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Quanto à classificação, os atos podem ser gerais ou individuais, simples, complexos ou compostos, internos ou externos, e ainda vinculados ou discricionários, dependendo do grau de liberdade do agente público na tomada de decisão. A extinção do ato administrativo pode ocorrer de diferentes formas. A cassação ocorre quando o beneficiário perde o direito ou a vantagem concedida devido a descumprimento de condições legais ou contratuais. A anulação é a declaração de invalidade de um ato que apresenta vícios de legalidade, podendo ser total ou parcial, e pode ser promovida de ofício ou mediante provocação. A revogação é a retirada de um ato válido baseada em conveniência e oportunidade, refletindo o interesse público, e ocorre independentemente de ilegalidade. A convalidação consiste na correção de atos com defeitos formais ou pequenos vícios, quando possível, preservando seus efeitos jurídicos e evitando prejuízos desnecessários. A decadência administrativa é o prazo legal dentro do qual a administração deve exercer o poder de rever ou anular seus atos, garantindo segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas, e, uma vez expirado, impede a revisão administrativa do ato. Os agentes públicos são pessoas físicas investidas de funções, cargos, empregos ou mandatos que lhes permitem exercer atividades em nome do Estado, desempenhando papéis essenciais para a implementação das políticas públicas e para o funcionamento da administração. A legislação pertinente estabelece direitos, deveres, responsabilidades e regimes jurídicos aplicáveis a esses agentes, sendo a Lei nº 8.112 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União, uma das normas centrais, regulamentando o provimento, vacância, estabilidade, remuneração e disciplina administrativa. Além disso, diversas disposições constitucionais são aplicáveis, assegurando princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que orientam a conduta dos agentes e garantem a proteção do interesse público. Do ponto de vista doutrinário, o conceito de agente público abrange qualquer pessoa que, de forma permanente ou temporária, exerça função pública em nome do Estado. As espécies de agentes incluem os servidores estatutários, regidos por lei específica,
os empregados públicos, contratados sob regime seletista, os militares, os ocupantes de cargos políticos, como ministros e secretários, e os ocupantes de funções temporárias ou comissionadas. Os cargos, empregos e funções públicas representam as formas de investidura no serviço público, diferenciando-se pela natureza do vínculo, direitos e regime jurídico aplicável. O provimento de cargos públicos pode ocorrer por concurso público, nomeação, eleição ou designação, observando critérios legais de qualificação, competência e moralidade administrativa. A vacância se refere à situação em que o cargo público se torna desocupado, seja por exoneração, aposentadoria, falecimento ou promoção do ocupante. Efetividade, estabilidade e vitaliciedade são conceitos ligados à segurança e continuidade no serviço público. A efetividade garante que o servidor aprovado em concurso público tenha direito ao cargo. A estabilidade assegura proteção contra exoneração arbitrária, geralmente após período probatório. E a vitaliciedade aplica-se a determinadas funções, como magistrados, conferindo permanência enquanto perdurarem os requisitos legais. A remuneração dos agentes públicos é regulada por lei, abrangendo vencimentos, gratificações e benefícios, devendo ser compatível com o cargo e preservando princípios de isonomia. Os direitos e deveres incluem a obrigação de servir com lealdade, probidade, disciplina, eficiência, observando normas e respeitando a hierarquia, bem como o direito a férias, aposentadoria e licenças previstas em lei. A responsabilidade do agente público abrange a esfera civil, penal e administrativa, garantindo que atos ilegais, lesivos ou negligentes possam ser reparados e punidos de acordo com o devido processo. O processo administrativo disciplinar é um instrumento legal utilizado para apurar infrações cometidas por servidores, assegurando ampla defesa, contraditório e proporcionalidade nas sanções. Os poderes da administração pública são instrumentos que permitem ao Estado exercer sua autoridade e cumprir suas funções. O poder hierárquico organiza a estrutura interna da administração, estabelecendo subordinação, coordenação e responsabilidades, garantindo eficiência na execução das atividades. O poder disciplinar permite aplicar sanções aos agentes que descumprirem normas ou violem deveres funcionais, assegurando ordem e disciplina. O poder regulamentar consiste na capacidade de editar atos complementares à lei, detalhando procedimentos e normas para sua execução, respeitando os limites legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O uso e abuso do poder administrativo refletem a necessidade de atuação dentro dos limites legais, evitando arbitrariedade, autoritarismo ou violação de direitos, garantindo que a autoridade seja exercida com finalidade pública. O regime jurídico-administrativo é o conjunto de normas, princípios e regras que regem a organização e a atuação da administração pública, diferenciando o Estado da esfera privada e estabelecendo direitos, deveres e responsabilidades dos agentes. Ele está pautado em princípios expressos na Constituição, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e em princípios implícitos, derivados da função pública, da supremacia do interesse público e da proteção dos direitos fundamentais. Esse regime assegura que a administração atue de forma transparente, ética, eficiente e controlada, estabelecendo padrões de conduta, mecanismos de fiscalização e instrumentos de responsabilização, garantindo que o exercício da função pública esteja sempre orientado para o interesse coletivo e a preservação do Estado democrático de direito. Os procedimentos de varredura constituem uma etapa essencial na segurança de eventos, deslocamentos e operações legislativas. Eles consistem em inspeções detalhadas do ambiente antes da chegada da autoridade ou comitiva, visando identificar e eliminar possíveis ameaças como objetos suspeitos, armamentos, vulnerabilidades estruturais ou comportamentos suspeitos de pessoas. Essa atividade deve ser realizada de forma sistemática e criteriosa, seguindo protocolos específicos que priorizam a segurança de todos os envolvidos. A varredura não se limita apenas a espaços internos, áreas externas, acessos, rotas de deslocamento, e pontos de embarque e desembarque também devem ser inspecionados, garantindo que não haja riscos que comprometam a integridade da operação.
O controle de público é outro elemento fundamental para manter a segurança durante eventos ou deslocamentos com presença de autoridades. Esse controle envolve a organização e monitoramento das pessoas presentes, o estabelecimento de barreiras físicas ou simbólicas, a identificação de áreas de acesso restrito e a definição de rotas seguras. O policial legislativo deve ser capaz de observar padrões de comportamento, detectar ações suspeitas e agir de forma preventiva, prevenindo aglomerações perigosas ou possíveis tentativas de ataque. A comunicação constante entre os integrantes da equipe e a coordenação com outros órgãos de segurança reforçam a eficácia do controle de público, garantindo que a operação ocorra de maneira ordenada e segura. A resposta imediata a ameaças é um aspecto crítico que exige treinamento, disciplina e tomada de decisão rápida. O policial legislativo deve estar preparado para reagir a situações inesperadas, como ataques, distúrbios ou tentativas de invasão utilizando protocolos de segurança previamente definidos. A rapidez na avaliação da situação, a comunicação clara entre a equipe e a execução coordenada de ações defensivas ou evasivas são fundamentais para minimizar riscos e proteger vidas. O treinamento constante, a simulação de cenários e a revisão de procedimentos aumentam a capacidade de resposta e reduzem o impacto de incidentes reais. A condução operacional e estratégica de veículos é igualmente essencial em operações de proteção e escolta. O planejamento da condução envolve a escolha de rotas seguras, avaliação de tráfego, pontos de risco e alternativas de escape. O policial legislativo responsável pela direção deve ter habilidade técnica, capacidade de reação rápida e conhecimento das técnicas defensivas e evasivas, garantindo que a comitiva se desloque com segurança e eficiência. A condução estratégica considera não apenas a proteção do veículo e das pessoas, mas também a coordenação com outras unidades de segurança, a manutenção da comunicação e a adaptação a mudanças inesperadas no ambiente. Em resumo, os procedimentos de varredura, controle de público, resposta imediata a ameaças e condução operacional e estratégica de veículos constituem a base da segurança preventiva e reativa em operações legislativas. A execução correta desses procedimentos permite identificar e neutralizar riscos antes que se tornem incidentes, organizar o ambiente de maneira segura, responder de forma eficiente a situações críticas e garantir a proteção integral das autoridades, servidores e cidadãos envolvidos. O sucesso dessas operações depende do planejamento detalhado, treinamento constante, coordenação entre equipes e disciplina na execução das ações. O controle da administração pública é o conjunto de mecanismos destinados a assegurar que a atuação do Estado seja legal, eficiente, transparente e voltada ao interesse público. Esse controle pode ser exercido pela própria administração, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo e por órgãos de fiscalização especializados. O controle interno, exercido pela administração pública, tem como objetivo avaliar e supervisionar atos, programas e procedimentos administrativos, garantindo conformidade com normas, eficiência na execução de políticas e proteção do patrimônio público. Ele se manifesta por meio de auditorias, inspeções, corregedorias, sistemas de planejamento e avaliação, permitindo correções preventivas e corretivas antes que danos ocorram ou se consolidem. O controle judicial atua como mecanismo de fiscalização externa, conferindo aos tribunais e juízes a competência para rever atos administrativos que violem a lei, a Constituição ou direitos fundamentais. Essa atuação inclui o exame da legalidade, da moralidade e da razoabilidade dos atos, podendo resultar na anulação, revisão ou indenização em caso de lesão a particulares. O controle legislativo, por sua vez, é exercido pelo Congresso Nacional e Assembleias Legislativas, consistindo na fiscalização da gestão administrativa, na apreciação de contas públicas, na aprovação de orçamentos e na convocação de autoridades para prestar esclarecimentos. Esse controle também permite a criação de normas complementares e a imposição de sanções a agentes públicos, promovendo transparência e accountability.
A Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, constitui instrumento essencial no controle da administração, estabelecendo sanções para agentes públicos que pratiquem atos lesivos à administração, como enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação de princípios administrativos. Essa lei permite a responsabilização civil, administrativa e, em casos específicos, penal, reforçando a proteção do patrimônio público e a integridade do serviço público. O processo administrativo é regulado principalmente pela Lei nº 9.784/1999, que estabelece normas básicas para o exercício da atividade administrativa federal, garantindo direitos como o contraditório, a ampla defesa, a motivação dos atos, a publicidade e a eficiência. Ele disciplina a forma de atuação dos órgãos administrativos, a tramitação de processos, a instauração de procedimentos de apuração, decisão e recursos, promovendo segurança jurídica e transparência na atuação estatal. O processo administrativo é instrumento essencial para a responsabilização, fiscalização e organização das atividades da administração, possibilitando revisão de atos e correção de irregularidades. As licitações e contratos administrativos são instrumentos fundamentais para a contratação de obras, serviços, compras e concessões pelo poder público, garantindo competição, isonomia, economicidade e transparência. A legislação pertinente inclui a Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que moderniza regras anteriores e incorpora princípios de planejamento, governança e sustentabilidade, e o Decreto nº 11.462/2023, que regulamenta aspectos específicos da execução de contratos e procedimentos licitatórios no âmbito federal. Os fundamentos constitucionais das licitações e contratos estão baseados nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, eficiência e julgamento objetivo, garantindo que as contratações públicas atendam ao interesse coletivo, promovam a concorrência justa e protejam os recursos públicos contra desperdícios, fraudes e privilégios. A licitação deve observar critérios claros e objetivos, como menor preço, melhor técnica, técnica e preço ou maior retorno econômico, de acordo com a natureza do objeto, assegurando que as contratações sejam transparentes, eficientes e vantajosas para o Estado. A execução dos contratos administrativos é acompanhada por órgãos de fiscalização e controle, que monitoram prazos, qualidade, conformidade legal e desempenho do contratado, podendo aplicar sanções, rescisões ou medidas corretivas em caso de descumprimento. Dessa forma, o controle da administração, o processo administrativo e as licitações e contratos formam um conjunto integrado de instrumentos que garantem a legalidade, a moralidade, a eficiência e a proteção do interesse público, assegurando que a atuação estatal seja transparente, justa e voltada ao bem coletivo.